Bom dia, professor Ayrton. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui relacionadas à ergonomia. Vamos começar. Qual é a importância da análise postural para a fisioterapia? Bom dia. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa em movimento humano. Se a gente pensa em movimento humano, a gente tem que pensar como que se dá esse movimento. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente tem que avaliar a postura estática e a postura dinâmica. Através do que a gente encontrar em uma avaliação estática, a gente consegue correlacionar com o que a gente pode encontrar numa postura dinâmica. Por exemplo, você vai avaliar uma disfunção no joelho, uma tendinite de tendão patelar, você vai fazer uma avaliação estática, mas é muito importante você colher também na anamnese quais são as principais atividades desse paciente. E a partir disso você deve fazer uma avaliação dinâmica com os gestos posturais na qual ele fique a maior parte do dia. Né? Na fisioterapia do trabalho, por exemplo, é muito interessante a gente, através da avaliação postural, observar, um exemplo, a curvatura da coluna vertebral do trabalhador. Depois que a gente avalia estaticamente essa coluna, a gente vai ver a avaliação dessa coluna da postura dinâmica de acordo com o trabalho que ele realiza. Se ele fica muito sentado, o porquê a coluna ela desenvolve essa postura, né? Daí vai vir outras situações na qual você vai conseguir enxergar para poder fazer intervenção, como fraquezas musculares e dominâncias musculares. Então isso, a rigidez articular, a fraqueza muscular e talvez até, se depender da idade, uma fraqueza óssea, né, uma osteopenia, pode interferir na postura. Quais profissões possuem maior índice de lesão decorrente à má postura no trabalho? Entendi. Quando a gente fala em profissões que possuem mais lesões no trabalho, a gente tem que pensar, primeiramente, como que o indivíduo executa esse trabalho. Né? Então, não necessariamente a gente não tem uma ordem de quais profissões têm uma maior possibilidade de lesões. A gente sabe que, dentre as profissões que existem, né, e através da nossa experiência de trabalhos científicos na área, a gente consegue entender quais que são os locais, né, as articulações mais envolvidas nesse processo de lesões e de disfunções, que vão ser a coluna em geral, a coluna lombar principalmente, a cervical, os ombros, né, e também os joelhos. Quais os métodos de intervenção mais recomendados para a ergonomia? Então, na ergonomia a gente tem principalmente a análise ergonômica do trabalho. A partir da análise ergonômica do trabalho a gente consegue quantificar e qualificar também situações na qual o trabalhador possa ter prejuízos ou não em determinado gesto laboral. Além da análise ergonômica do trabalho, que ela é conclusiva, a gente tem o senso de ergonomia, que é um questionário que pode aplicar nas empresas, né, na qual a gente descobre quais que são os desconfortos dos trabalhadores, né, e também alguns questionários que a gente tem na literatura de qualidade de vida do trabalhador. Então, quando a gente consegue fazer essas três intervenções, a gente consegue diagnosticar e bolar as melhores estratégias para o melhor conforto e saúde para o trabalhador. Quais os cuidados indicados na prevenção de lesões posturais no trabalho? Primeiramente, o trabalhador ele tem que ter a consciência de como executar a tarefa, ou seja, o seu gesto laboral. Muitas das empresas já têm hoje
seu quadro de funcionário no SESBIT, né, o fisioterapeuta, né, o fisioterapeuta do trabalho. Esse vai ser o responsável para poder educar esse trabalhador em como realizar de uma forma biomecanicamente correta a sua atividade, né? Então, ele utiliza, por exemplo, uma ferramenta chamada o eletromiógrafo de superfície, a eletromiografia. Através da eletromiografia, ele consegue detectar quais os grupos musculares, né, o músculo que são mais ativados quando for fazer determinada tarefa. A partir desse momento, o fisioterapeuta ele educa esse trabalhador para ele poder fazer a atividade com menor gasto energético da musculatura. Temos também outras práticas, como por exemplo a ginástica laboral. A ginástica laboral significa que o fisioterapeuta vai detectar em certo grupo de trabalhadores quais são as articulações mais envolvidas, mais usadas no seu dia a dia e preparar um treinamento que é chamado de ginástica laboral para um grupo de trabalhadores executarem, ou no início da jornada, ou no meio, ou no final, ou no início ou no final, de acordo com a necessidade daquele ambiente, né? Tem também os trabalhos na qual a pessoa utiliza de força, né? Embora a gente pense que isso deve ser cada vez mais eliminado no dia a dia do trabalho no mundo. Esse tipo de trabalho tem que ser o quê? O indivíduo tem que se prevenir. Como? Fazer um trabalho de fortalecimento muscular, né? Por exemplo, se utiliza muito a coluna, coluna lombar, fazer um trabalho de fortalecimento da coluna lombar, né, da musculatura da coluna lombar, assim como a musculatura da parede abdominal. Mas ao mesmo tempo também, se você detecta um trabalhador que trabalha na posição sentada todo o tempo e reclama, por exemplo, de dores nas costas, né, uma lombalgia, por exemplo, ele esse fisioterapeuta tem que detectar isso e orientar para esse trabalhador fazer ou na academia ou na casa dele exercícios para fortalecer essa musculatura e também aí vem outras situações de orientações quanto o trabalho sentado, né? Uma postura mais adequada, alternância de postura. Pensar que a melhor postura para se trabalhar é sempre uma situação em que você consiga ter alternância de posições. Pessoa que trabalha predominantemente sentado, poder fazer atividades na qual ela fica de pé ou andando. Ou pessoas que trabalham de pé, têm oportunidade de, em determinado horário do seu trabalho, poder ficar sentado. Qual o objetivo da ergonomia? Então, a ergonomia é a ciência que estuda a saúde e o conforto do trabalhador. É você fazer com que os trabalhadores desempenhem nas empresas a melhor eficiência possível, com conforto, segurança e saúde. Sempre visa esses três elementos alinhados com a produtividade. Então, ou seja, a ergonomia ela não existe nas empresas, é tão um paradigma que deve ser quebrado para os donos da empresa de que é um gasto a mais e que é para deixar o trabalhador trabalhar menos. Na realidade, é para o trabalhador desempenhar suas funções com maior conforto, segurança e saúde. Tem uma definição interessante do professor Hudson de Araújo Couto, né, que ele fala que a ergonomia é o trabalho interprofissional que, baseado no conjunto de ciências e tecnologias, procura o ajuste mútuo entre o ser humano e seu ambiente de trabalho de forma confortável, produtiva e segura, basicamente procurando adaptar o trabalho às pessoas. Por que no final fala assim?
adaptar o trabalho às pessoas. Porque quando surgiu a situação do trabalhador empregado nas indústrias, na Revolução Industrial, era as pessoas que se adaptavam ao trabalho. A ergonomia é o contraponto, onde o trabalho que tem que se adaptar às pessoas. Qual a importância da postura correta no trabalho? Então, quando o trabalhador desempenha a sua atividade em uma postura na qual a gente, através de estudos, de estratégias, de avaliações, a gente julga como correta, ele vai principalmente prevenir o aparecimento de DORT. O que é DORT? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então ele pode trabalhar em uma postura estática e ou dinâmica de acordo com o seu gesto laboral, e com isso, se ele faz de maneira correta, ele vai evitar transtornos para a empresa, como, por exemplo, afastamento do trabalho por causa de dores, né, de doenças, né, e principalmente de acidentes de trabalho relacionados à postura. Quais os principais problemas causados pela postura incorreta? Então, quando o indivíduo ele tem um vício postural, isso pode acarretar alguns problemas, realmente. Por exemplo, primeiro, pode ocorrer alterações anatômicas em estruturas, principalmente da coluna, por exemplo. Você tem uma curva fisiológica normal da coluna, na qual a gente tem uma lordose da coluna lombar, uma cifose da coluna torácica e uma lordose da coluna cervical. Quando o indivíduo trabalhando ou no seu dia a dia adota uma postura na qual diminui o arco de curvatura dessa coluna ou aumenta, pode ser danoso, né? E com isso pode aparecer o quê? Lesões, né? Fica com um padrão de movimento diferente. Então, quando a gente o fisioterapeuta vai avaliar esse padrão de movimento, ele vai observar que está diferente. E com isso, o fisioterapeuta tem que entender a função e a estrutura para o quê? Para conseguir que esse indivíduo desempenhe a sua participação e sua atividade de maneira mais eficiente, né? Como foi sua experiência profissional na fisioterapia? Então, a gente tem que pensar como profissional de fisioterapia, né, como professor de fisioterapia, que a fisioterapia é uma ciência investigativa. Então, o que eu tenho de experiência para levar e que eu consegui conquistar isso ao longo dos anos, é que a gente tem que ser uma profissão, uma fisioterapia forense. A gente tem que investigar e conseguir fazer uma interação fisioterapeuta e paciente para ser o tratamento ser resolutivo. A gente conseguir entender qual a disfunção do movimento, na qual leva ao aparecimento de dor, e assim, com evidências científicas, prática baseada em evidência, a interação terapeuta, né, fisioterapeuta-paciente, a gente consegue traçar uma melhor estratégia de atendimento. Então eu penso assim, para a gente ter uma formação sempre continuada, é muito importante a gente entender as disciplinas básicas, principalmente a biomecânica e a fisiologia. Porque a partir do momento que a gente tem os conceitos claros
de biomecânica e fisiologia, a gente consegue entender todo o mecanismo funcional e estrutural do organismo do nosso paciente. A gente consegue entender o sistema musculoesquelético, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório. A partir desse conjunto de conhecimento, se torna mais claro bolar estratégias para o seu atendimento e se tornar resolutivo. Então, a experiência que eu tenho em fisioterapia é que a fisioterapia é resolutiva. Então é o seguinte, interessante para a gente dar dicas para a postura para os nossos pacientes, é importante porque, como eu falei anteriormente, a fisioterapia tem que ser resolutiva. Então não adianta você ter um paciente, um cliente que tem uma lombalgia, na qual você vai marcar 3 atendimentos por semana, sendo que ele vai tirar aquele momento para ele fazer a fisioterapia na sua clínica ou em seu consultório, e depois, no decorrer do dia, tanto em sua casa, nas atividades de lazer recreativa e também no trabalho, ele não fique em uma postura correta. Então, às vezes é mais interessante ele ir menos em seu consultório e você prescrever dicas importantes de como que ele deve sentar no trabalho, como que ele deve manusear o celular, lidar com o computador, carregar um filho, né? Principalmente, respeitar a curvatura fisiológica da coluna. Então, são várias dicas que você consegue mostrar como que se deve sentar, qual que é a melhor cadeira, o estofado, se ele fica muito tempo na frente do computador, né, por exemplo, a postura de digitação, isso tudo a gente faz essas considerações através de literatura. Na literatura existem vários trabalhos mostrando, por exemplo, uma ferramenta que eu já citei anteriormente, como a eletromiografia, na qual a gente consegue detectar qual músculo é menos exigido e qual músculo é mais exigido. E a partir disso, a dica é prescrever para o seu paciente modelos e métodos de posturas corretas no seu dia a dia.